Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Pódio da Resenha aqui na Ulisses TV. Eu sou o Gui Campos, Bruninho, Diegão Hades, meus parceiros aqui de episódio. E hoje a gente vai falar do berço da Fórmula 1, onde tudo começou. Silverstone. Hoje falar do GP da Grã-Bretanha, né? Nem GP da Inglaterra mais. Mas independente da nomenclatura, o que é legal é a gente saber que aquele local onde está a pista de Silverstone era uma base naval britânica durante a Segunda Guerra e foi ali que aconteceu a primeira corrida de Fórmula 1 na década de 1950. Então, isso é o mais importante para a gente falar de Silverstone, fora todo o legado, o traçado, a pista. Eu, particularmente, sou fã de Silverstone, para mim é uma das pistas mais desafiadoras, é uma das pistas mais milimétricas. Se você errar, o tempo muda demais, ela não aceita desaforo. Silverstone é realmente o grande berço e o palco da Fórmula 1. E está lá esse final de semana para a temporada de 2026. Tivemos ontem um treino livre, depois qualificação para a corrida sprint e hoje tivemos a corrida sprint seguida da qualificação para a largada de amanhã, que será domingo, o GP de Silverstone. Passa a palavra para o Bruninho e para o Diegão, para eles falarem aí as impressões deles sobre esse GP magnífico. E aí, Bruninho, começa? Cara, começa falando das impressões para amanhã. Pode ser, tá ótimo. Ou falando sobre Silverstone, o que você acha da pista, Bruninho? Você que joga no simulador direto. Eu, por exemplo, sou aquele cara que quando vou jogar Silverstone, eu não me conformo quando eu erro uma volta. E aí eu fico fazendo... É pra eu fazer uma volta rápida, eu fico fazendo 10. Porque toda hora eu acho que dá pra melhorar. Toda hora eu acho que, putz, eu errei ali. Dá pra entrar mais forte, dá pra fazer. Porque a pista é viciante. E você, Bruninho? Cara, então, primeira coisa, adoro a pista de Silverstone. Acho uma pista muito técnica, muito desafiadora, como o Guilherme já tinha adiantado. É uma pista que, cara, curva de alta eu acho muito legal de fazer em simulador ali. Principalmente depois que você pega ali um volante, né? Começa a ficar mais legal a brincadeira. Exato. Cara, é uma pista muito, muito bacana, muito técnica. É realmente aquela coisa assim... Cara, friou 10 metros, um pouquinho mais dentro ali, você vai lá fora, acabou tua volta. E, cara, sempre foi uma pista que eu sempre gostei das corridas, acho que sempre foram corridas muito legais de ver, porque é uma pista que possibilita disputa, possibilita ali botar de lado, é uma pista que é relativamente larga, dá pra dizer nas retas pelo menos, né? Exato. Então... já vou adiantar que acho uma pena que agora a Maggot, Beckett e Chapel viraram pontos de recarga, que você tem que tirar o pé. Eram pontos muito legais de ver on-board, né? Os caras fazendo ali a 200 e tantos por hora ali, era uma pista... Era realmente ali um ponto legal de assistir. E agora falando um pouco das minhas impressões para amanhã, do que a gente viu hoje, vimos um Antonelli cirúrgico, principalmente no Q3, né? Surpresa para mim foram as VCARB, as Visa, né? Pra mim não foi tanta surpresa, sabia? Eu até coloquei lá nos meus palpites da GPTeca, eu coloquei as duas, inclusive, pus um Gasly ali, porque eu esperava um pouco mais da Alpine. Achei até que a Alpine ia ficar na frente das Visa, só que não aconteceu, né? A Alpine nem chegou lá entre os 10 e as Visas estão lá. Lindblad mostrando um trabalho legal e o Lawson também, mas sabe qual é a sensação que eu tenho dessa Visa Cash, que é a antiga Toro Rosso, a VCARB, Racing Bulls, Racing Bulls e etc. Parece que um carro, ele é tão padrãozinho, ele é tão fácil, tão redondinho, tipo, não é um carro ácido e áspero para disputar uma pole, para disputar uma corrida de vitória, mas também não é um carro que anda no fundo do grid, cheio de desequilíbrio, porque tem algum mago tentando achar alguma coisa. Eu acho que é um carro tão redondinho, tão quadradinho, que qualquer um ali pilota bem pilotado. Eu entendo. É um carro que não é extremo. É um carro que qualquer piloto faria uma boa volta ali, né? É isso, entendeu? Essa é a sensação que eu tenho. Eu posso estar falando uma puta besteira, sei lá qual é o acerto dos carros. É o perfeito meio de grid, né? É isso. Parece que é a receitinha certa pra você andar ali em décimo, é isso. E encaixa muito bem na atual
circunstância que a gente tem hoje, porque para mim a Vicarb já se consagrou como a melhor equipe de meio de pelotão. Sim. Né? E eu acho que ainda está longe de brigar com uma McLaren e uma Red Bull ali, que seriam as equipes piores do primeiro pelotão, mas eu acho que está muito bem a Vicarb, pelo menos nessa classificação. E no último GP da Áustria, a gente viu o Liam Lawson e o Lindblad fazer um trabalho espetacular na E classificação. toda temporada acontece isso, né? Sim. Tanto é que eles querem promover sempre o piloto que tá lá pra Red Bull, porque Sim. o cara mostra um serviço e fala, nossa, esse cara é bom pra caramba. Aí quando sobe, toma do Verstappen e desce de novo. É Radjar difícil, é o primeiro né, que tá cara? acompanhando, né? E, inclusive, Radjar terminou na À frente do frente, Verstappen. tanto nessa quanto na outra classificatória também, eu acho, para sprint, né? Então, um Exatamente. dia excelente aí para a Isaac Radjar. A outra, o Verstappen deu uma ajudada. Mas o Max toca em Silverstone, eu esperava mais dele, cara. Sim. Eu esperava mais dele. Sim. Apesar Pode ter de que, errado, né? no meio da semana, quando ele deu aquela declaração falando que, nossa, a bateria acaba no meio da volta, isso é um absurdo, tal, eu vi aquilo e falei, bom, ou o final de semana dele vai ser desastroso, ou ele já tá jogando a opinião popular aí pra chegar lá na hora e surpreender todo mundo. Porque... Ele reclama um bocado. Muita gente fala que o Max é uma criança mimada, que ele só corre se tiver ali o melhor carro. O que é verdade, de um lado, mas vamos ser honestos, quem não? Né? Todo mundo chorava com carro ruim. Senna gritava, Hamilton, todos eles choravam muito. Todos. Com Piloto de carro... ponta que é carro de ponta. Exatamente, Sim, é amigo. isso. Então, eu acho particularmente que o Max não está se sentindo confortável para Silverstone, não mostrou um trabalho espetacular, o que é normal da gente ver no Max, né, durante as sprints classificatórias e treinos, mas eu acho que também teve um final de semana muito bom para o Radjar, sabe? Corroborou, talvez, um pouco menos no Max e um pouco mais do Radjar, que mostrou esse desempenho. Parabéns ao Radjar. Mesmo numa fase não perfeita, o Max ainda é difícil de se bater, É difícil, meu. Mas falando, assim, dessa questão dos desempenhos, né, dos pilotos que vão subindo e descendo da Toro Rosso, Vicarb, o sei lá o que é, né, porque já teve 10 nomes em 5 anos. Sim. Eu acho que o Radjar, pelo menos para mim, foi o único que conseguiu realmente andar próximo do Verstappen, sabe? Acho. E foi o único desde o Vettel que conseguiu um pódio na equipe, né? Na equipe pequena. Apesar de que a gente olha lá ele quando tá fazendo um trabalho muito bom. O Albon ia pegar um pódio aqui em Interlagos, quando o Lewis bateu nele, né? O Gasly estava começando a pegar a mão, rebaixaram e trocaram ele, enfim. Aquele Helmut Marko, ainda bem que não transita mais por ali, mas o cara dava uma dificultada também para os novatos. Eu concordo também com o fato de que o Radjar é de longe. Se a gente for pegar Gasly, todo mundo que passou, todo mundo que foi ceifado. Tem um pezinho à frente. Sim, eu acho que ele está realmente um pouco melhor. Mas é importante lembrar isso que você falou, Gui. Na época existia uma guerra santa entre o Helmut Marko e o Christian Horner. Sim. Hoje os dois não estão mais na equipe, então tinha os jovens talentos que o Helmut Marko colocava, os outros que o Christian Horner. E é um papo, galera, muito mais complexo, porque se não me falha a memória, acho que o Christian Horner tinha uma relação excelente com os acionistas tailandeses da Red Bull, enquanto o Helmut Marko era com os austríacos. Então era uma guerra muito complicada, que os dois ficavam tentando, não digo sabotar os pilotos, né, mas você também não facilitava. Eu lembro de comentários do Helmut Marko na estreia do Radjar pela Vicarb, quando ele errou, bateu, não me recordo direito, que ele chorou, e o Helmut Marko estraçalhou o moleque a troco de, na minha opinião, nada. Tudo bem que o piloto de Fórmula 1, né? Ninguém quer ver essa entrega emocional toda, essa demonstração de descontrole, né, emocional. Mas, pô, peraí, a gente tá falando de um estreante, tá entendendo? Então, era uma guerra complicada na Red Bull ali. E de ser atleta ou não, Fórmula 1 ou não, é um ser humano também. Exato, né? É claro. A gente viu essa temporada passada, né? O Antonelli quase colapsou mentalmente e quem foi lá acolher ele foi o Hamilton e o pai do Hamilton. Foi. Entendeu? Porque a equipe realmente está focada em resultado, cara. É isso. Quando pessoas viram números, cabeças viram degraus. E isso no ambiente corporativo, no ambiente esportivo. Verdade. Virou número, sua cabeça vira degrau. Não interessa teu nome, não interessa o que você está sentindo, o que você quer, tem que dar resultado. Então, chorou, não tá dando resultado, já não querem nem olhar pra tua cara. Aí quem tá de fora, que vê você como ser humano, vai lá, pega e fala, vem cá, vamos conversar.
repensa, esfria a cabeça, estuda, treina, se acalma, vai buscar ajuda, e aí você dá a volta por cima. Tá aí o Sim. Kimi Antonelli provando isso esse ano, Sim. né? Maravilhoso, Antônio. Botando o Russell no bolso, né? No bolso, literalmente no bolso. Pega hoje. Antonelli ganhou a sprint, vai largar na pole e o Russell tá em quarto Tá em P4. na largada. E vou Pois é. além, Gui, a gente tava conversando com o Bruninho nos bastidores, né? No que se refere a ritmo de corrida, se a gente for pegar os últimos grandes GPs, na Áustria o Russell ganhou e o Antonelli não conseguiu parar ele, mas na Espanha o Antonelli saiu, deu aquele problema no carro Só porque dele. quebrou, porque ele Só tava porque quebrou. ultrapassando e ia embora. Dando uma olhada na telemetria, tanto na Espanha quanto na Áustria, ritmo de corrida o Antonelli foi superior ao Russell. Sim, ele é superior. Então é tipo assim, mesmo numa corrida onde o Russell ganhou, a gente tem um estreante dando-lhe pau mesmo quando perde. Então é errado dizer que o Russell recuperou. Não, ele só ganhou. Mas naquilo que importa na telemetria, o Antonelli está sendo superior em todas. Tá É só bizarro. você ver, as melhores voltas do Antonelli são sempre melhores do que as do Russell. A do Russell. Agora o Lewis fez a melhor volta na Espanha. Corrida passada, a melhor volta foi do Antonelli, se eu não me engano. Sim, Hoje na sprint estava o Lewis e o Antonelli trocando melhor volta na corrida. sim. E o Russell tá lá, e ele já deu a declaração dele, falou: o carro se encaixou melhor com o jeito de pilotar do Antonelli. O engraçado é o seguinte, quando o Hamilton tava sofrendo com aquela Mercedes e o Russell tava andando um pouquinho melhor, e alguém comentava, não, mas o Hamilton tá tentando achar uma coisa diferente, o Hamilton tá testando um conjunto de peças diferente. O Hamilton é quem precisa estar nessa posição de teste, porque ele conhece melhor a equipe e o carro, os engenheiros, então ele tá desenvolvendo, enquanto o Russell só tá preocupado em correr. O Russell falava que não, imagina, eu que tô botando o Lewis no bolso, não, o equipamento tá igual. Sim. Ele era o primeiro a falar que não, que tava todo mundo errado e que ele tava sendo melhor que o Hamilton no braço mesmo. E agora? Agora o carro é melhor para Antonelli. E são situações muito complicadas, né? Porque se a gente for pensar no próprio histórico do Russell, seria o momento dele brilhar. Eu não acredito, assim, quantos campeões que a gente tem? Daniel Ricciardo, a gente tem vários nomes que não tiveram a oportunidade correta de ganhar. Ele tem a certeza que era a hora dele brilhar. Exatamente. E eu vou além. Eu não acho que o Russell vai ter uma oportunidade melhor do que essa. Porque, assim, não vai mesmo. eu acho, apesar de eu não gostar muito da personalidade dele como esportia, questão de opinião, ele é um bom piloto. Todo mundo ali é um bom piloto, todo mundo é rápido, mas uma coisa que a gente fala muito que é o material de campeão do mundo. Sim. Eu acho que o Antonelli tem, e eu não acho que o Russell tenha. Da mesma maneira que eu não acho que o Norris tem. O Norris foi campeão ano passado, né, por uma... Sim. Não digo eventualidade, ele tem o mérito dele, mas Sim. se os outros fossem mais parelhos, talvez a gente tivesse um resultado. Se tivessem os três com o mesmo carro, ele não O teria próprio sido Max, campeão. o que o Max recuperou nas 6, 7 últimas corridas, Tava 104 tirou... pontos, terminou com 2, né? Entendeu? Isso é pra alugar o triplex, amigo, Tanto na cabeça do que campeão. eu nunca mais vou esquecer quando o Zac Brown deu uma entrevista falando: pô, o Max Verstappen parece o tubarão do filme Tubarão. Sim. Toda hora você olha pra trás e ele tá Sim. vindo atrás de você. Sim, Tipo, pelo é amor bizarro. de Deus, o cara assombra todo mundo, Sim. porque é isso, tem né, a GIF cara? de WhatsApp também, que é maravilhosa. Sim, É Ele isso, no né? retrovisor. ele é bom demais. Eu acho que Silverstone, o Bruninho começou falando isso, tem o problema da bateria e tal. Perdemos ali uma das partes mais rápidas do circuito que o Schumacher fazia flat. Qual que é o nome das 3 curvas mesmo, Bruninho? Tem a Maggots a primeira, e vai pra Beckett e termina na Chapel. Isso aí. Ali, o Schumacher era um cara que fazia aquilo sem tirar o pé. O próprio Hamilton na Mercedes. Várias imagens você via do onboard do Schumacher, ele Sim. não tirava o pé. Era coisa alucinante o jeito que ele fazia aquilo ali. Sim. Inclusive, se você pegar os simuladores da época 2010, 2012, 2000... Você conseguia fazer, depende do acerto que você fazia no teu carro de asa, você fazia flat a 300 por hora, se Sim. quisesse, aquelas 3 curvas. E hoje a gente vê uma coisa diferente, né? Total. A gente estava até vendo o onboard da pole do Lewis para sprint. A hora que ele chega ali, o motor parou de crescer, ele tá com o pé na tábua e não sai mais do lugar. Acabou a bateria, acabou a potência. Sim, descaracteriza total. Para situar um pouco mais a galera que está em casa, a Maggots e a Beckett que a gente estava mencionando, é aquela pista, são aquelas curvas sinuosas, que fazem alguma combinações de S, né? Exato. E é uma característica muito marcante de Silverstone, né, o berço da Fórmula 1, porque são curvas dificílimas de se fazer, uma força G espetacular em cima dele, e pelo traçado, por vir de uma longa reta, as equipes estão optando por usar
essas curvas sinuosas como ponto de recarga de bateria, porque simplesmente não tem muito. Então isso pra gente que ama o esporte, cagou, ficou Até horroroso, porque né? depois das 3 curvas, você tem a última perna dela e a Sim. descida. A descida que é uma reta que foi usada há Sim. vários anos como ponto de DRS, abertura de asa para ultrapassagem. E se você tiver na descida sem potência de bateria, sem a bateria, é pior do que você tá Sim. sem ela lá no S. Chorou. Então, Então temos esse cenário aí para Silverstone, né, galera? É uma corrida com muitas ultrapassagens, vocês vão acompanhar uma corrida com inúmeras ultrapassagens, embora aquela história, ultrapassagens de ioiô, de troca, né? A gente viu isso na corrida hoje, na briga de Hoje. Hamilton com Antonelli. sim. Ultrapassagens muito velozes, porque o da frente está sem bateria, então você passa ignorando. Voltamos para a Austrália, basicamente. Voltamos para a Austrália. Não, e aconteceu também atrás do Kimi e do Hamilton, atrás deles, Max, Leclerc, Sim. Norris e até o Piastri ali no comecinho, os caras estavam num troca-troca de posição Direto. ali que foi alucinante de ver. E eu não sei dizer também, agora falando da corrida sprint, pode ter sido, claro, uma grande coincidência, mas as McLaren largaram com uma velocidade. O Norris acho que pegou 2 posições, não, Pulou pra terceiro. fez uma ultrapassagem dupla, eu É acho, o isso. Norris. Então, que largada! Eu não estava vendo a McLaren com uma força tanto assim no início, depois foi engolido. O Exato. Piastri, então, gente, o que está acontecendo com o Piastri? O moleque sumiu, velho. Sumiu, cara. Sumiu e eu vi, inclusive, os comentários de que a McLaren ontem estava sofrendo com os dutos de freio, superaquecimento, caramba. Aí eu olhei aquilo e falei, nossa, a melhor arma que a McLaren teve nos últimos anos agora virou um problema para eles. Tipo, o que eles estão tentando inventar para voltar a ser rápido, né? Porque o motor eles têm, caramba. Tá lá com o motorzão Sim. Mercedes. Sim, é verdade. Aí tá tomando o pau do Fordinho, da Red Bull, que tudo bem, falaram que é o motor mais potente da parte de combustão. Tanto é que o Max ficou pistola com essa história. E tá tomando da Ferrari, que é o pior motor a combustão da temporada esse ano. Então as McLarens, mesmo com o motorzão Mercedes ali, não estão performando, não tá vindo performance. Eu ouvi alguns papos políticos com relação a isso, porque assim, o motor é o mesmo, é literalmente o mesmo, mas o software não. Então é assim, eu te dou o motor, mas eu vou desenvolver o meu software e você o seu. Só que vamos combinar, se eu tô criando o motor, o meu software vai ser infinitamente mais eficiente do que das outras equipes. Então rola um pouco dessa briga política aí dentro das porque equipes, até o né? ano passado o que acontecia? Se você era o único fabricante do motor e só a sua equipe usava aquele motor, que nem era o caso da Alpine, só ela estava andando de Renault. Então ela podia fazer 3 mapas diferentes, ou seja, 3 centrais eletrônicas diferentes para comandar o motor. Porque só ela está usando, ela decide que mapa que ela quer usar. Quando você é um fabricante de motor que vende o seu motor para outras equipes, você é obrigado a ter um mapa só para todo mundo, porque senão acontece isso que você acabou de falar. Mas eu concordo 100% com você, porque acabaram de punir a Mercedes algumas corridas, proibir que ela e a Red Bull desenvolveram um sisteminha que desligava o motor elétrico para carregar ainda mais a bateria e ter mais potência, mais rápido do que os outros nas retas. Ou seja, tá aí a prova de que a Mercedes está gerenciando de uma forma particular, entregou só um motor a combustão lá e falou, tá aí, puta do motor, aproveitem, mas agora como eu vou gerenciar, isso é uma coisa só minha. E para ilustrar isso para a galera de casa, né, às vezes, porque a gente vive isso, né, às vezes tem muita gente que gosta da corrida, mas não mergulha direito no esporte. É muito importante o software, galera, porque, por exemplo, a distribuição de energia, a gente está numa era híbrida hoje 50-50, né, 50-50, de uma maneira que nunca mais foi, de que nunca foi antes. Então, a distribuição da energia não é o piloto que faz, é o software. As equipes já pré-programam o burst de energia a mais para cada piloto em determinados circuitos de análises que já foram feitas pela equipe. O que o piloto tem um controle é porque houve uma mudança de regulamento esse ano. Não existe mais o DRS e tem agora o modo ultrapassagem. Então, quando você está a 1 segundo do carro da frente, é liberado para você um burst a mais de energia. Isso o piloto tem controle. É ele que ativa. Mas se vocês puxarem antes de alguns GPs atrás, o próprio Bortoleto deu uma entrevista dizendo: cara, eu ultrapassei o cara, eu nem sabia. Porque ele estava andando normal, liberou uma carga de energia que ele não estava esperando, porque não é ele que libera, o carro só ganhou. Exatamente, ele só ganhou uma força enorme, ele teve que tirar em cima da hora e ultrapassou o cara. Então, só para ilustrar para a galera que está em casa, se eu falei alguma besteira, desculpa, eu não sou engenheiro, né? Só o que eu vou lendo e ouvindo, né? Para efeito de comparação, para quem
Não acompanhava. Para quem tá começando a acompanhar a Fórmula 1 agora em 2026, tá? Em 2000 Que triste. É. Que triste, desculpa, Bruno. Não, mas eu concordo. Hoje, a gente tem 525 HP do motor a combustão e 475 do motor elétrico. Perfeito. No ano passado, era 850 do motor a combustão e 150 do motor elétrico. Então, era 85-15. Né? Era o famoso híbrido leve. Sim. Era o famoso híbrido leve, que é o que a gente está vendo agora na maioria dos carros de rua. Sim. Só que esse ano não, esse ano veio Bem metade agressivo. híbrido, metade combustão. Sim. Então, acho que duas coisas legais pra gente falar é que não tem mais o super clipping. O super clipping era isso que o Diegão acabou de explicar. Você tinha uma quantidade de energia extra para poder ultrapassar quando você estava a menos de 1 segundo, e você podia carregar a bateria um pouco mais para usar ela praticamente num tiro só. Isso gerava o que o próprio Leclerc falou, o cogumelo do Mario Kart. Quem já jogou Mario Kart sabe que quando você estava lá na disputinha, se você atropelasse um cogumelinho que brilhava, ele te dava uma energia a mais e você saía com um turbo a mais, ultrapassando todo mundo. Então, os pilotos chegaram a brincar com isso no começo do ano, porque era, quando você pega o cogumelo do Mario Kart, você ultrapassa todo mundo. Então, tiraram o super clipping para poder equilibrar. Mas é quando chega numa pista como Silverstone, dá uma complicada, né? Sim. A gente olha aqui a imagem até que a gente trouxe hoje para demonstrar, o início lá de quando era uma base naval da Grã-Bretanha, até os tempos atuais, até o ponto do Lewis Hamilton conseguir ganhar a corrida lá em 2020 com 3 rodas. E ele, lógico, ele só ganhou aquela corrida porque a Red Bull teve uma ideia... A Red Bull que é muito boa de estratégia, né? A Anna Schmidt ela é manda incrível. bem demais, Ela é incrível. Ela é fantástica. Nessa ela vacilou. Mas nessa, assim, eles não tinham como prever o futuro. O que eles viram ali? O Max pode parar no box e voltar para a pista sem perder posição. Vamos fazer uma volta rápida que a gente ganha um ponto extra. Hoje não tem mais ponto extra para quem faz volta rápida. Mas naquela época tinha. Vamos ganhar um ponto extra, pelo menos já diminui um pontinho a mais pelo campeonato. Só que a hora que eles pararam, explodiu o pneu do Hamilton. Se eles não tivessem parado o Max por um pontinho a mais, o Max teria passado o Hamilton, porque foi no meio da última volta. E aí, no meio da última volta, a hora que explode o pneu, só fica o Bono, que era o engenheiro do Hamilton na época, no rádio, falando: o Max tá em tal curva, o Max tá em tal curva, vai, acelera! E o Lewis conseguiu completar a corrida com 3 rodas. Então, isso é épico, memorável, não tem como esquecer desse episódio em Silverstone. E só pra gente finalizar o papo do Hadjar, a gente tava falando, eu acho o Hadjar realmente muito bom mesmo. Acho que dos últimos coadjuvantes de Verstappen, porque não dá nem pra dizer que é segundo piloto, é coadjuvante de Verstappen. Segundo piloto tem pé de igualdade. Eu não vejo o Hadjar com pé de igualdade. Não. Ele é mais um coadjuvante, mas acho que é o melhor coadjuvante dos últimos tempos, né? Concordo. Só que aí o que me faz pensar? O Hadjar tomou do Bortoleto. Mas situações diferentes, né? Eram diferentes as Mas situações é isso que eu ali. penso. Você imagina o Bortoleto nessa Red Bull? O Bortoleto na Mercedes do Kimi Antonelli? O moleque é Olha, rápido, meu. O moleque é O rápido. moleque é rápido. Eu Ele acho- botou o Hadjar no bolso. Hoje o Hadjar botou o Verstappen no bolso. O que o Bortoleto faria sentado naquele carro, então? Nunca saberemos. A gente Nunca é brasileiro, saberemos. a gente gosta de sonhar, né? Então, É. cara... Sim. Mas eu também me preocupo porque existe a fase, a situação real, porque assim, a gente também não pode ignorar o fato de que todos os outros, com exceção do Hadjar, pegaram uma Red Bull boa. Assim, era uma Red Bull que era toda acertada pro Max? Era. Mas era um carro muito melhor do que esse ano. Sim. Né? Então isso também é bem verdade. Mas apesar de eu acreditar muito no Bortoleto, a gente está falando de um dos maiores pilotos de todos os tempos. Eu ficaria com um pouco de receio de botar o nosso garoto já no colo. Tipo... Na boca do dragão. É tipo lá, o bife né? cair no prato do carnívoro, entendeu? Isso. Eles têm um relacionamento bom, né? O Tem. Max e o Não, eles se Bortoleto. adoram, né? Tanto é que o Max, ano passado, chegou a dar declarações de que ele pretendia, no futuro, ter uma equipe onde ele e o Bortoleto dividissem o mesmo carro, né? Pode Dividissem a mesma acontecer equipe, na McLaren. né? Fossem Torço. companheiros. Torçam na McLaren. E esse papo aí da McLaren, hoje já estavam falando dele na Mercedes, já. Que o Russell tá desempregado e que o Max vai pra Mercedes. Então, Calma, gente. cara, os bastidores É. estão muito aquecidos nesse sentido. Sim. Às vezes é uma bomba de fumaça o papo da McLaren na semana, porque o Jos Verstappen não sai do
petit comitê ali da Mercedes, cara. Toda hora que mostra, tá lá o Jos Verstappen sentadão lá na Mercedes. É aquela história, né? Política, É a gente estranho, sabe que né? tem. A gente nos últimos. Não, na Áustria, rolou aquele papo do Alonso fazer o Last Dance na Alpine. Depois saiu uma notícia dizendo: não, peraí, foi mais para uma notícia fake para dar uma valorizada no contrato dele no Aston Martin, porque tá desvalorizando a Aston Martin. Então, existe realmente muito disso na Fórmula 1, cara. Mas a gente sempre fica com uma pulga atrás da orelha, né? Aí, eu lembrei do que você falou da McLaren fazendo toda a situação ali. É muito rumor, é muita especulação. Agora, tipo, opinião minha, tá, galera? Então, tudo que for groselha aqui, que vocês não concordarem, poxa, tá tudo certo, mas eu acho muito perigoso hoje. Vamos lá, situação. Max, eu quero ir para Mercedes, Toto. E aí? O Antonelli não vai sair nem por um decreto, o Russell vai rodar, e eu acho que é uma decisão perigosa, talvez, pro Toto, porque existe, apesar do Antonelli estar fazendo tudo certo. Irmão, o Antonelli, que pivete maravilhoso, que criança Não, abençoada, o ele tá moleque fazendo tá tudo demais. perfeito. Mas existe o risco também do Max entrar na equipe e obliterar o Antonelli. Então, assim, o Max poderia destruir o novo futuro, a nova geração, literalmente, né? Da Fórmula 1. Não sei se o Toto. A criança Kimi Antonelli tá Isso. mandando bem demais ali, a Entendeu? criança, mas... Existe o outro lado também. O É. próprio Zac Brown falando, eu não gostaria do Max na equipe. Mentira! Mentira. Todo mundo Todo iria mundo abrir as gostaria do portas Max. da equipe pro Max, Se eu escutar amigo. alguém falando eu não gostaria do Alonso na minha equipe, eu entendo, porque o cara é um causador de velho. intriga do caramba. Justo, Mas o Max, cara, todo mundo quer o cara lá. O cara, meu, era igual... Que equipe que não queria o Senna? Exatamente. Que equipe não queria o Senna correndo lá, Porque cara? tá todo mundo. A verdade. Que equipe não quer o Lewis Hamilton? Sim, e a verdade é que tá todo mundo parado. Todas as equipes estão paradas esperando o essa movimento dança do das Max. cadeiras. Porque Sim. quando o Max decidir para onde ele vai, É aí que as peças vão ser mexidas. aí vai tudo mexer. Porque exatamente. é o seguinte, se ele for pra McLaren, quem roda? Norris, que é o filhinho do Não, Zac Piastri Brown? roda. Piastri. Já Roda o houve papos Piastri. de uma troca, houve rumores de uma troca direta. Então, Piastri numa Red Bull e o Max entrando no lugar dele que eu adoraria, Faz sentido. só para ele acabar com o faz Norris. sentido. Ia ser interessante. Porque o Piastri acho que a galera ainda quer. Né? O Piastri ainda quer. Ele foi disputado a tapas entre Alpine e McLaren, lá no comecinho dele da chegada da Fórmula 1. Sim. Agora, o Russell tem alguém que quer? Então, Briatore. O Briatore declarou que quer o Russell? ele tá muito... Foi uma declaração do Briatore, não sou eu que estou falando, que ele disse que ele está muito satisfeito com o Colapinto e Gasly, mas que ele vê... Dependendo... É que o Briatore ele dá o papo, né? Ele falou exatamente isso. Dependendo do jogo das cadeiras que o Max vai fazer quando ele decidir, e o Briatore já coloca como se ele não fosse ficar na Red Bull, o que a gente acha que é o que realmente vai acontecendo, ele não vai ficar, ele teria interesse no Russell na Alpine. Ele declarou isso. Legal. Se ele soltou ou não... É o começo do fim da carreira do Russell. A gente nunca sabe o que passa na cabeça do Briatore, mas a gente sabe que ele é um cara, um dos melhores chefes de equipe que a Fórmula 1 já viu, uma das figuras mais controversas, definitivamente, e ele é um cara que não dá ponto sem nó. Né? E outra coisa que me deixou bem curioso essa semana foi o fato da notícia de que Christian Horner pode se juntar a Aston Martin. Eu quero muito. E aí a gente vai ver Adrian Newey e Christian Horner juntos novamente. É uma receita de sucesso gente. Quero muito. Se isso acontecer, eu acho que aí o Lawrence Stroll vende a Aston Martin pode realmente voltar a ser uma potência aí. Só tem outra coisa para fazer depois que o Lawrence sair. Trocar os dois pilotos, né? Sim. Tá na hora, né? Sim. Tá na hora de falar pro Stroll, obrigado, valeu. E vou falar pro Alonso, obrigado pelo legado. Quer ser team principal? Quer ser acionista? Quer ficar aqui fazendo mais o que aqui na Aston Martin? Mas no cockpit acho que deu o que Alonso vai pra Indy. Alonso tem que ir pra Indy. Eu também acho. Vai pra Indy e pegar a tríplice coroa. Já é campeão mundial de Fórmula 1, acho que ele venceu 2 vezes a 24 horas de Le Mans, né? Sim. Le Mans, Mônaco e Indy. Pela Toyota, falta 500 milhas, vai lá tentar, pô. Isso não aí sei mesmo. se pela Honda. Talvez pegue um motor Chevrolet. Não, mas vai tentar, filho, vai lá. Ou é a redenção pela Honda, de repente aquele, sabe? Aquele... como é que fala? Quando você se separa e depois volta. Reconciliação. Reconciliação não é... Puxa, tem... Quando os caras já são casados e aí fazem... A renovação dos votos, alguma coisa assim. Renovação dos votos, é isso, Acho né? que é algo assim. Então talvez o Alonso faça a renovação de votos ali com a Honda, pode ser. Sim. Talvez, né? Até brigarem de novo. E aí, quando a gente fala de Silverstone, a gente tem que olhar para antes do Lewis Hamilton.
Por quê? Porque o Lewis é o maior vencedor de Silverstone. Não só o maior vencedor de Silverstone, vocês vão ver daqui a pouco na próxima imagem, que ele é, na verdade, o cara que mais venceu em uma pista só. Nenhum piloto venceu 9 vezes na mesma pista. O Lewis venceu 9 vezes lá em Silverstone. Então a gente olha aqui, antes do Hamilton, quem tinha 5 vitórias era o Alan Prost, lá em Silverstone. Quem tinha 3 poles era o Jim Clark. Lenda. E quem tinha 7 pódios era o Michael Schumacher. Aí, mais números. 75 pontos adquiridos em Silverstone são do Schumacher. É ponto pra caramba, ele ganhou Com 75 pontos, com o sistema antigo de pontuação. Que era menor, é importante Que era menor. trazer. A vitória era 10 pontos só. Exatamente. E mais de 210 voltas na liderança, Jim Clark. Esses eram os números antes do Lewis Hamilton. Agora a gente vai olhar os números pós-Lewis Hamilton. Jim Clark também. Olha isso aqui. Inglês. Sim. Maior número de vitórias era o Prost com 5, Lewis tem 9. Maior número de poles era o Jim Clark com 3, Lewis tem 7. 210 voltas na liderança, Lewis ficou 367 voltas numa liderança na pista de Silverstone. E isso a gente não está contando as voltas que ele ficou hoje durante a sprint, senão acho que ele teria passado das 370 voltas na liderança. E o Schumacher fez 75 pontos lá em Silverstone, o Lewis fez 345. Mesmo com a pontuação diferente do que ela é hoje, né? Antigamente você pontuava do primeiro ao sexto, o primeiro ganhava 10 pontos. Hoje o primeiro ganha 25 pontos e você pontua do primeiro ao 10º. Mesmo assim, se a gente for transferir os pontos do Schumacher... É muito maior ainda. O Lewis continua muito maior. E pódios, eram 7 pódios do Schumacher. O Lewis tem 15 pódios em Silverstone. São números, assim, absurdamente impressionantes do Lewis Hamilton. E amanhã tem corrida. E amanhã ele pode ficar mais algumas voltas na frente. Amanhã ele pode ganhar mais uma corrida. E futuro a Deus pertence. Pois é. O que vocês acham amanhã da corrida? Eu acho que o Hamilton, como ele está começando a... Vocês acham que a gente vai ver Espanha de novo acontecendo? Como o Hamilton está entrando no início do... Vamos ser sinceros, né? O Hamilton 41 está entrando no início do fim, né? Ele não vai ficar mais de 10 anos na Fórmula 1. Mas agora já saiu o rumor que ele vai renovar até 2030. São mais 3 anos e meio de Lewis Hamilton. Difícil. Mas o que eu acho eu acho que como ele está entrando nessa fase final da carreira, ele vai andar com mais garra do que nunca. E também acho. Se ele não destruir os pneus e a McLaren ou a Mercedes depois ter aquele aquecimento fantástico, né, que dispara na frente, como a gente viu na sprint, eu acho que ele ganha, porque ele vai querer. Eu acho que o acerto é um pouco parecido com o da Espanha, embora as retas sejam maiores, mais longas, né, mais ferozes de Silverstone, mas eu acho que o acerto ali, o equilíbrio do carro é muito parecido com a Espanha. Eu acho que o Lewis tem a solução dos freios ainda no carro dele, copiaram já pro carro do Leclerc, mas o Leclerc ainda não se adaptou. E é curioso porque até aquele tirateima do F1 Addict, que é um perfil de Instagram sobre Fórmula 1, que ele sempre põe os dois carros que disputaram a pole numa mesma linha no sistema Ghost. E uma visão aérea, né? Que você vê uma ilustração dos carros e isso acontecendo. Você olha as frenagens do Lewis Hamilton, o Antonelli tá na frente dele, a hora que ele freia, ele toma a frente. Lá dentro. A hora que ele entra na curva, ele toma a frente. Se ele não toma na entrada, ele toma na saída. Ou seja, realmente a Ferrari de curva tá um carro espetacular. Sim. O Lewis realmente está usando a melhor arma que ele sempre teve na carreira, que é frear no último milésimo de segundo, frear dentro, aproveitar a frenagem, uma frenagem muito equilibrada sempre. É a melhor arma do Lewis, isso a carreira inteira. Eu acho que ele voltou com isso agora com essa Ferrari, conseguiu trazer isso de novo como opção para ele. Mas o equilíbrio da Ferrari está muito bom. Se o Lewis tiver o sistema eficiente para não degradar os pneus e os freios não superaquecerem, como ele teve na Espanha, eu acho que surpreende. Porque uma corrida sprint, o que aconteceu? Um stint, um jogo de pneu só, e é isso. E lá na Espanha foi assim, lembra? Sim. O primeiro stint da corrida,
o Lewis não deu muito combate para as Mercedes. As Mercedes até que Foi no final só. foram... A hora que eles foram fazendo as trocas, ele foi para 3 paradas, ninguém mais pegou o cara. Ele terminou Depois da 20 bandeira, segundos na frente do resto. Tudo Então, bem que teve a bandeira, né? Teve a bandeira que ajudou muito mas mesmo ele. que não fosse a bandeira, porque na Espanha eu fiquei olhando pelo F1 TV, eu fiquei olhando os tempos de volta. Eu até cantava lá no grupo da GPTeca. O Lewis foi 9 décimos mais rápido dessa volta. Foi 6 décimos mais rápido dessa volta. 1 segundo mais rápido dessa volta. 1,1 segundos mais rápido dessa volta. Então as últimas 15 voltas, ele botava mais de meio segundo no Russell toda volta. Então mesmo que eles tivessem saído juntos, ele ia abrir. Se ele tivesse saído atrás, ele ia passar. Então, realmente, eu tô nessa esperança para Silverstone amanhã. Eu não sei se vai acontecer, mas é a minha esperança. Sonhar não custa. Imagina o Russell atrás do Hamilton, ele olhando a Ferrari, ele falando, de novo, não, eu não aguento mais, mano, esse maluco na minha frente. Na hora que eu me livro da criança, tem esse maluco na minha frente com essa Ferrari, caramba. Mas tem um detalhe muito bacana do Hamilton, falando da fome ainda, se o Hamilton tem essa fome toda, né, pra colocar. Eu queria lembrar que, tipo, na estreia do Hamilton na Ferrari ano passado, foi difícil para ele. O Hamilton ele declarou várias vezes que o carro da Ferrari não era para ele, era muito difícil. Tinha delay no volante. O Hamilton brigou muito, que ele falou, eu quero. Louco. Sim, e ele bateu a mão e falou, eu quero o carro na minha mão, não me interessa. E o Hamilton, acho que foi a primeira pessoa em anos, talvez desde Schumacher, ele é muito cirúrgico, que a né, Ferrari mudou alguma coisa. Para quem não sabe, Sim. galera, a política interna da Ferrari é um inferno. Estou falando da Fórmula 1, tá? A equipe da escuderia Ferrari é um inferno, os procedimentos dele. E já nesse ano, assim, o que está acontecendo com o Leclerc, né? Porque já tem 7 anos de Ferrari o Leclerc, esse é o 8º ano do Leclerc na Ferrari, ele estreou em 2019, e o Hamilton está enfiando ele no bolso com uma violência que eu não acho que é só talento puro do Hamilton, que ninguém vai discutir isso. Eu acho que o Hamilton ele tem uma personalidade tão expansiva que ele precisou de 1 ano para transformar a equipe inteira para ele. É isso. E isso, irmão, de coração, O Schumacher fez. ainda bem que o Leclerc assinou até 2030, porque Então, eu não vejo o Leclerc segurando. A equipe é do Hamilton hoje, é o que quando parece. a gente para pensar, o Lauda fazia isso, o Piquet fazia isso. É material de campeão do mundo, né, vida? É isso. É material O de campeão do Senna mundo. fazia isso, tanto é Sim. que ele e o Prost fazia isso também. Tanto é que ele e o Senna não se bicaram. Nunca. Deu merda. Sim. E era o entre os mesmo dois. acerto pros dois. O Schumacher fez isso tanto na Benetton, depois quando ele vai pra Ferrari, ele demora até pra acertar aquela Sim. Ferrari, né? Aí quando ele acerta, tudo gira em torno dele. O Max faz isso já há anos na Red Bull, tudo funciona pra ele. Sim. Enfim, eu acho que o Lewis fez o que um campeão faria, trouxe ali Sim. as pessoas de confiança dele pra perto dele, trouxe até a Angela Cullen de volta, né? A preparadora do preparadora Hamilton, né? física, massagista, conselheira, Grande profissional, enfim, sim. grande profissional, que inclusive eu por alguns anos jurava que ela e o Lewis tinham um relacionamento, que eles eram um casal, Não sei dizer. e eu tava errado, eles não eram, nunca foram, ela é casada, tem filhos, tá tudo certo, tanto é que ela se afastou nos últimos anos exatamente para poder ficar um pouco a mais com a família, porque o circuito Fórmula 1 é muito desgastante para quem tem família, né, digamos Certo. assim, os mecânicos sofrem, todo mundo sofre. O próprio Max Então- reclamou disso no início desse ano. Eu mordi minha língua porque eu jurava que eles tinham um relacionamento e eles não têm. Ele trouxe ela agora de novo de forma profissional desde o ano passado e os resultados estão sendo colhidos agora, né? Sim. Definitivamente. Eu, particularmente, para responder na tua pergunta, eu gostaria de ver o Hamilton ganhando o Silverstone amanhã e o campeonato. Gostaria eu também. muito de o Hamilton Não, como eu um oitavo. também. Que é pra Eu ter. também. Eu vejo o Hamilton. Se o Hamilton for campeão do mundo, e é Eu um também. grande si, tá, galera? É para terminar todas as listas de tier, quem foi o melhor de todos os tempos. Sim. Porque aí, amigo, é Hamilton na cabeça absoluto, indiscutível, e aí o segundo e terceiro, todo mundo fica a critério de cada um para colocar. Não, Né? vamos combinar uma coisa. A Ferrari tava num jejum, Tá, terrível. filha da mãe. Terrível. Um jejum que ninguém resolveu aquela Ferrari, meu. O Kimi Raikkonen ganhou em 2007, Legal. pós-geração, pós-era Schumacher, mas ganhou com muitas controvérsias Sim. ali, assim. E um campeonato onde tinha muita gente disputando. É isso, fez... Foi detalhe. Foi muito bom, mas foi detalhe. Não Sim. tinha uma McLaren ajudou dominância muito, né? da Ferrari. McLaren ajudou muito o ambiente interno ali. Aí o Massa tinha tudo para ter ganhado em 2008, né? E aí quando vai para 2009 eles trazem o Alonso, achando que o Alonso vai resolver os problemas da Ferrari. Ele
terminou de Destruiu a fudeu a Ferrari. Ferrari por completo, porque perdeu o norte, a Ferrari perdeu o rumo. Sim, e teve negócio de espionagem também, Teve foi tudo. terrível. A Ferrari perdeu o rumo. Terrível. O Alonso colocou a Ferrari numa direção de desenvolvimento de carro e tecnologia que não chegou em lugar nenhum. Sim. Aí depois eles vão buscar o Vettel, que era o cara que tinha ganhado 4 títulos com uma Red Bull, e o Vettel também não fez nada. A Ferrari aposenta campeão, né? Bizarro. Aí chegou o Monegasso, puta promessa, o moleque é bom demais. Ele é bom. O Leclerc é um dos melhores pilotos que existem. Pra O moleque mim, é bom demais. Classifica melhor que o Max Seba. Pra mim, no grid, ele é Em quali, né? Em quali, eu gosto muito do Leclerc. Eu também. Eu gosto É um muito dos do caras Leclerc. mais rápidos do grid da história da Fórmula 1. O Leclerc Velocidade é impressionante pura, que sim. o cara é bom. E É o muito psicológico preciso. dele era muito bom até a Ferrari destruir o psicológico dele. Justo. Né? Porque o cara conseguiu correr com o pai, já tinha morrido, foi campeão de kart. Isso foi incrível. Perdeu o Jules Bianchi, que era tipo o padrinho dele, foi o segundo pai, o irmão mais velho, perdeu. Aí perde o Antônio Ruban, que eles dividiam um quarto, era um puta amigão dele. Sim. Então, cara, o Leclerc era um cara que tinha um psicológico muito forte. A Ferrari destruiu esse psicológico. Aí chega o Lewis Hamilton. Passa um ano inteiro sendo rechaçado. O cara virou chacota mundial. Ele se chacotava. É. Ele, em entrevista, ele dizia, talvez eu não seja mais tão bom, não sei, mas saiba mais dirigir. Eu lembro- Exato, eu porque, lembro- cara... Eu lembro no GP da Hungria, que o Leclerc foi pole, né? E aí o Hamilton ficou, acho que em 10º, uma coisa assim, e ele falou... Ele falou, talvez o problema seja eu. Cara, talvez o problema... Foi nessa corrida que ele falou isso, talvez o problema seja eu, porque o carro tá na pole, Exatamente. né? Então, o cara, esse ano, transformar uma Ferrari campeã de novo, é o que você acabou de falar. É. Fecha o ranking, porque, vamos ficar mais 10 anos até ver alguém tentar superar o cara. Superar. E não- Ninguém não mais vai sei. superar o Eu cara. também não sei. Eu fico feliz e fico triste. Fico feliz que eu sou muito fã do Hamilton e fico triste que aí o Senna vai pro 3º lugar no meu top 3. Eu fico triste. Mas Hamilton, o patrão, voltou. Mas é isso, eu acho que o patrão voltou e nossos palpites pra amanhã. O que você acha, Diegão? Cara, de verdade, amanhã, eu acho que Silverstone é uma pista muito delicada, apesar da Ferrari estar fazendo curva de baixa numa velocidade insana, eu acho que o Antonelli ainda vai superar nas retas. Você acha Eu que acho que supera? vai dar. Eu acredito, não sei se pelo que eu vi, pela minha vontade, mas eu vou de Antonelli, Hamilton e mais um que não me interessa, para ser sincero. Quem é? Tô pensando aqui agora. Hamilton, Antonelli, o Russell não acredito, talvez foi o Norris que fez o P3 ou Ó, foi o Leclerc? Tá na tela aí os nossos palpites. Deixa eu virar a tela aqui, ver se melhora a visualização. Não, acho que Não piora. melhorou. Aí foi. Aqui, agora vamos dar um zoom, vamos ver se vai aparecer. Aqui, ó. Largada. Tá dando pra ver bem? Uhum. Nossa largada aqui, ó. A gente já acertou o Antonelli. Erramos o Russell. Erramos o Lewis. Não, acertamos o Lewis. O Lewis vai largar em terceiro. Vai. Quem larga em segundo é o Leclerc. É verdade, você tem toda a razão. Porque eu isso podia é o jurar. nosso palpite. Na Eu- realidade, o Leclerc larga em segundo. Ele superou o Você tem Lewis razão. hoje. Em Superou. Silverstone, na casa do Lewis. Eu ia falar isso, foi uma surpresa pra mim. Pra mim também foi uma surpresa. Foi. Então Apesar a de- gente vê aqui, a gente colocou Antonelli em primeiro, acertamos. Russell em segundo, erramos. Lewis em terceiro, a gente acertou. Era só Só que inverter olha lá o Verstappen com Leclerc em Radiar, quarto. Era só inverter o Leclerc É. e o Russell, a gente teria acertado também. né? Inverter o Verstappen com Radiar Aí também. Verstappen e Radiar era só ter invertido. Em sexto a gente colocou Norris. Oitavo Piastri, acertamos o Piastri em O oitavo. Norris foi sexto, hein? Não, o Norris não é sétimo? Foi sexto, porque o sétimo acho que foi o Foi o Verstappen? Eu acho que Eu tirei Norris. foto. Então, Eu tirei vê foto, eu aí. vou pegar aqui Confirma enquanto ele vai aí, é. falando. E aí Leclerc e Colapinto erramos totalmente. Botamos as duas Alpines e na verdade eram as duas Visa Bus, Vicarb. Visa Cash, Vicarb, Toro É. Rosso, Red Bull B, AlphaTauri. de- AlphaTauri Eu vou de Antonelli, Hamilton e Max. na Ó, corrida. Na corrida muda um pouco. E se por acaso acontecer alguma coisa entre a opção de Max e Radiar, a Red Bull vai priorizar o Max em 200% das vezes. Ah, Ó, sim. Entendeu? Antonelli, Leclerc, Hamilton, Russell, Radiar, Norris, Verstappen, Piastri, Lindblad e Lawson. Ah, então beleza. Então a gente Verstappen larga acertou. mal. A gente acertou 1, 2, 3 com o Norris, 4 com o Piastri. Acertamos 4 dos 10 no grid de largada, hein? É. Foi bem, foi bom o nosso palpite. E para a corrida de amanhã, temos Lewis ganhando a corrida, Antonelli em segundo, Russell em terceiro. Essa é a nossa torcida, né? Inclusive, esse é exatamente o pódio que eu aposto. É, essa seria a nossa torcida. Leclerc em quarto, Max em quinto,
Norris em sexto, Hadjar em sétimo, Oscar Piastri em oitavo, Franco Colapinto em nono e Hülkenberg em décimo. Eu acho que a gente tá muito bom do primeiro ao oitavo, a gente tem chance de cravar vários caras aí. Mas o nosso nono e o décimo eu acho difícil, cara, as Visabus largarem esse osso ali do fundo dos 10, cara. Eu acho difícil do Colapinto subir. Eu acho difícil essa parte. A Colapinto E ficou inquieto. Eu É. trocaria o Hülkenberg, assim, lógico que eu tô falando isso depois de ver o quali, Sim. né? Mas eu trocaria o Hülkenberg pelo Bortoleto, que foi 11º. É, Eu acho que se exato. der alguma merda, o Bortoleto tá em 11º. Se... Audi, conserta a largada desse carro, pelo amor de Deus. O Bortoleto tá perdendo posição toda largada, Tá. né? Se o Bortoleto conseguir, por algum milagre, fazer uma boa largada e manter a 11ª posição na largada, se der alguma merda com os 10 primeiros, o Bortoleto é o primeiro a subir. É isso Então, aí. Eu acho que vai ser isso. Então, para fechar, eu vou de Antonelli ganhando a corrida, Hamilton na segunda colocação e Max no pódio, fechando. Por quê? Ou Leclerc ou Russell vão cometer um erro. Vai ter, na largada vai ser insana, Profetizou, vai bater uma bandeira amarela ou uma bandeira Profetizou, vermelha. hein? E aí, irmão, quando juntou de novo, o Max vai vir com pecado no olhar e vai garantir um P3. Sabe o que eu adoraria ver amanhã? Max e Russell se chocando. Eu adoraria ver isso amanhã, cara. Porque eles estão ali, né? Tá em quarto, o Max vai Sim. largar ali, vai largar babando. Vai. E o Russell nunca é um piloto muito bom de largada quando ele tá no fundo do pelotão, no meio do pelotão, aliás. Tu tocou num assunto que a gente até falou no último episódio, né? Eu concordo plenamente com você. O Russell, para mim, eu acho ele um piloto muito bom nas condições ideais. Isso. Né? Sim. Ele precisa ter a janela perfeita de temperatura dos pneus, com a pista limpa, aí ele é rápido, o que difere do Antonelli. Hoje, Sim. na classificatória, o Antonelli falou, por que tu me liberou em primeiro? Exato. Aí o engenheiro dele falou, cara, só vai. Mas E eu ele já tava meteu em a pole. primeiro. E ele foi lá e meteu falou, a pole, então tá entendeu? bom. Então, Sem concordo vácuo, sem muito. nada, vou fazer a pole mesmo assim. concordo muito com você. Show de bola. Então é isso. Mais alguma consideração, Bruninho? Mais alguma consideração, Diegão? Acho que é isso. Acho que é isso, né, pro GP de Silverstone. É isso, para cima eu gostaria de ver então o Hamilton ganhando novamente, para terminar as estatísticas ali, uma boa corrida Uma para das minhas nós. pistas preferidas. É. Vamos ver o que nos espera amanhã. Espero uma corrida agitadíssima e espero um Lewis Hamilton no pódio. Melhor ainda se ele ganhar a corrida. Oremos. Vai ser uma corrida, já adianto que vai ser uma corrida, num primeiro momento vai parecer que ela é hiper interessante, milhões de ultrapassagens, mas é tudo a bateria. Vai ser um grande prêmio, eu acho, muito bonito para a galera mais casual e vai ser um grande prêmio bem feio para quem já acompanha um pouquinho mais a Fórmula 1. Principalmente se É na verdade. da metade pro final o Antonelli disparar. É. Aí vai ser foda. Veremos. Isso é papo para o próximo episódio. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por nos assistir. Obrigado pela Ulisses TV pelo espaço. Até o próximo episódio.